6. Já estamos aqui, Zinha, para dar continuidade às notícias do nosso estado nesta quarta-feira. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa e que segue com a gente. Um vigilante furtou armas da empresa onde trabalhava para cometer um crime premeditado. Ele perseguiu e matou a ex-companheira próximo ao local de trabalho dela, um supermercado na Avenida Antônio Salles, uma das mais movimentadas de Fortaleza. E isso logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Maria Jocélia Brito era atendente de supermercado, tinha 39 anos e 3 filhos. De acordo com as informações preliminares da Polícia Militar, o marido dela, Francisco Oliveira Lima Filho, foi ao trabalho da companheira ainda na madrugada. Ao descobrir que a mulher estava em casa, ele foi até a Vila Ceará, no bairro Joaquim Távora, e perseguiu a ex. O vigilante, de 38 anos, estava armado e atirou várias vezes contra a vítima. Depois de matá-la, ele tirou a própria vida. Os vizinhos afirmam que ouviram mais de 10 disparos por volta de 5h30 da madrugada. O crime vai ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, que precisa esclarecer como o homem conseguiu tirar 3 armas e uma faca para cometer o feminicídio. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Arrombamentos crescem no mês das férias e o JC dá dicas para sua casa ou empresa não ser o próximo alvo dos criminosos. No terceiro dia de buscas, bombeiros localizam um corpo de advogado que desapareceu na beira-mar de Fortaleza. A AMC recolhe mais de 200 carros abandonados nas ruas entre janeiro e junho. E a capital cearense é a dona da cesta básica mais cara do país. Tem ainda a baixa procura pela vacina contra a gripe na capital, mesmo depois que as doses foram liberadas para toda a população. O Jornal da Cidade desta quarta-feira já está no ar. Muito dinheiro em espécie, notebooks e HDs foram apreendidos hoje na casa de alvos da Operação Casa de Palha, deflagrada pelo Ministério Público nas cidades de Quixadá e Quixeramobim, no Sertão Central, e Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, onde o ex-prefeito de Quixadá, Hilário Marques, possui uma casa. O ex-presidente estadual do PT ocupa atualmente o cargo de secretário dos Direitos Humanos da Prefeitura de Fortaleza. Esta foi a terceira fase da operação, que teve início em abril de 2019, para investigar fraudes em licitações e possíveis crimes relacionados a obras de engenharia no município de Quixadá. Agentes públicos e empresários foram denunciados pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Por telefone, Hilário Marques disse que os fatos mencionados são de 2017 e, por isso, a operação não teria sentido de existir. Ele considerou os mandados de busca e apreensão cumpridos hoje um espetáculo midiático. Quanto ao dinheiro apreendido, o ex-prefeito de Quixadá falou que era apenas um dinheiro dele. No terceiro dia de buscas, os bombeiros localizaram os corpos do advogado, lutador de MMA, que desapareceu na última segunda-feira na beira-mar de Fortaleza. Segundo a esposa, ele tinha prática de nado em alto mar. As buscas se encerraram por volta de 8 horas da manhã desta quarta-feira. 2 mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram responsáveis pelo transporte do corpo até a beira da praia. Levando em consideração o local do afogamento, os mergulhadores confirmaram que se tratava de Jorge Cavalcante, surfista e lutador de MMA. Desde a segunda-feira, as buscas se concentravam na área próxima ao litoral. No entanto, na manhã desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros recebeu o alerta de um pescador que estava em alto mar. E a 2 quilômetros aqui da costa, encontrou o corpo de um homem. Amigos e familiares identificaram, e realmente disseram que provavelmente vai ser ele. Mas como você falou, a gente vai esperar realmente uma perícia, uma coisa mais oficial, mas por informações dos familiares, é realmente essa vítima. Ainda não existem explicações para o incidente, mas a Capitania dos Portos emitiu um alerta de ondas fortes, o que teria impedido algumas embarcações de sair da costa cearense. O surfista tinha prática em nado em alto mar. Mesmo assim, os bombeiros reforçam cuidados que devem ser tomados não só por atletas, mas também pelos banhistas. Vai para a atividade de mergulho, o interessante é ter no máximo 2 pessoas, um próximo ao outro.
né? E sempre levar alguma coisa que possa ser usado em caso de uma possível cãibra, tá? Ou de um cansaço do nadador, tipo um flutuador ou uma boia. Deixe perto dos dois. E é interessante nessas atividades de água a gente ter esse material de auxílio, né? E um vigia foi assassinado dentro do local de trabalho nesta quarta-feira. A empresa de inspeção de veículos fica no bairro Aerolândia, em Fortaleza. De acordo com a polícia, os assaltantes invadiram o imóvel após o horário de serviço. Um deles seria conhecido da vítima, Manuel Alexandre, de 67 anos. Isso porque nas imagens captadas pelo circuito de segurança é possível ver que Manuel abre a porta para a dupla tranquilamente. Só depois ele é rendido e esfaqueado. Os criminosos roubaram monitores, aparelhos celulares e dinheiro. E no fim da tarde, 4 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte desse vigia. O Ricardo Lima tem as informações. Ricardo, o que teria motivado o crime? Boa noite para você. Oi, Bianca, boa noite para você, boa noite para Alexandre e a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Esse crime, o pivô, é um relacionamento mal resolvido entre uma mulher e o vigilante. Ele não mais queria o relacionamento com ela e, insatisfeita, ela contratou essas 3 pessoas para cometer o crime. Em troca, eles iriam receber o dinheiro que iriam roubar lá do local. Ela teve acesso ao estabelecimento porque eles tinham esse relacionamento e com o portão aberto, os 3 entraram, iniciaram as agressões que resultaram na morte do vigilante Manuel Alexandre da Silva, de 66 anos de idade. Vale destacar que as prisões foram resultado do excelente trabalho realizado pelo Serviço de Inteligência do 19º Batalhão de Polícia Militar, que no início da tarde de hoje chegaram a uma rua no bairro Dias Macedo e prenderam, além da Madina Batista de Lima, os homens também foram presos Wagner da Silva Sampaio, Fernando Antônio Pinto de Oliveira e Francisco José dos Santos Coelho, que inclusive é o que tem a maior ficha criminal e era também o mais violento. Bianca e Alexandre. Obrigado, Ricardo. Um crime realmente bárbaro. Um homem e uma adolescente foram mortos na frente de uma criança, dentro de um lava-jato na cidade de Tianguá, região da Serra da Ibiapaba. Jonas Deisson. Um atentado à bala deixou 2 jovens mortos e outro gravemente ferido na manhã desta quarta-feira em Tianguá. O crime ocorreu em um lava-jato localizado às margens da CE 187, que fica na localidade conhecida como Sítio Pitanga, em Tianguá. Câmeras de segurança registraram o momento em que 2 homens chegam em uma moto e realizam vários disparos contra os 3 jovens que trabalhavam no estabelecimento. 2 deles morreram no local e outro socorrido em estado grave pela equipe do resgate ao hospital do município. Os que vieram a óbito foram identificados como Augusto Barroso Nunes, que tinha 17 anos de idade, e Antônio Jailton Tavares da Silva, de 23 anos. João Wellington Vieira Nascimento, de 24 anos, ficou gravemente ferido e foi socorrido ao hospital da cidade. Após o crime, a dupla fugiu tomando rumo ignorado. A Polícia Militar realiza diligências na região em busca de capturar a dupla criminosa. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. Obrigado, Jonas. E onde você mora? Tem algum carro abandonado na rua? Esse é um problema que incomoda, pode acumular insetos e atrapalha o trânsito. Aqui em Fortaleza, só entre janeiro e junho deste ano, a AMC recolheu mais de 200 veículos e agora está contando mais com a população para dar continuidade a essas ações. Ferrugem, pneus desgastados e até faltando, no caso deste baú frigorífico. Os sinais de abandono são evidentes. Veículos assim geram vários problemas para a cidade. Atrapalham o trânsito, acumulam sujeira, insetos e deixam as ruas mais feias. Por isso, a Autarquia Municipal de Trânsito remove aqueles que estão nesta situação. Essa é uma operação muito importante que recolhe veículos abandonados em via pública, prejudicando a circulação, acumulando detritos, causando problemas sanitários, inclusive doenças, para a população. O Código de Trânsito Brasileiro não prevê multa para veículos abandonados, ou seja, aqueles que passam dos 5 dias permitidos. Os proprietários são notificados antes do reboque, de acordo com a Lei Municipal 10.677 de 2018. A Autarquia
Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza já removeu mais de 200 veículos como este das ruas da capital entre janeiro e junho deste ano. Mas para que aconteça esse recolhimento, a autarquia conta com a denúncia da população. Neste ano foram removidos 242 veículos, sendo 205 por parte dos proprietários após a notificação e 35 pela AMC. Então a população pode fazer a denúncia através dos canais da Prefeitura 156 ou mesmo site ou aplicativo AMC Trânsito. E Fortaleza tem a cesta básica mais cara do país. Mônica Damasceno, quanto é que o fortalezense precisa desembolsar para levar itens básicos da alimentação para casa? Boa noite para você. Boa noite, Alexandre, boa noite, Bianca, e boa noite também a todos que nos acompanham. Olha só, Alexandre, R$ 657. Se a gente for parar para pensar naquele trabalhador que ganha R$ 1.212, que é o valor referente ao salário mínimo, é cerca de 119 horas trabalhadas só para pagar o preço da cesta básica. Lembrando que para quem ganha um salário mínimo, são 220 horas aí trabalhadas por mês. Então, significativamente, né, um número bem alto que chama a atenção. O preço da cesta básica subiu 5% no mês de junho, isso se comparado a maio. E esse número ele é de uma pesquisa do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos. Essa pesquisa foi feita em 17 capitais brasileiras e dessas 17 capitais, Fortaleza tem o preço da cesta básica mais caro. E 9 itens dos 12 itens da cesta básica, eles estão aí, tiveram uma alta, né? Os preços mais expressivos foram o do tomate e também o do leite. Teve queda também, tá? Teve queda no preço do óleo, teve queda no preço da carne, só que mesmo com essa queda não tá nada fácil para o bolso do consumidor aqui em Fortaleza, viu? Volto com vocês. Não tá mesmo, Mônica. Obrigada aí pelas informações. E olha, neste momento o Ceará está em campo pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana contra o The Strongest. O placar é de 0-0 por enquanto. E quem está chegando para falar sobre essa partida é o Luiz Henrique Pontes. Está contigo, brother. O cenário é o seguinte: o time alvinegro está atuando em casa e precisa apenas de um simples empate por qualquer placar. Além disso, o Marquinhos Santos está tendo a chance de utilizar hoje um time ainda mais competitivo do que aquele que jogou na semana passada e venceu esse mesmo The Strongest pelo placar de 2-1. João Ricardo, Luiz Otávio, Vina, Mendonça e Clebão certamente estão dando muito trabalho e preocupação aos bolivianos neste exato momento. Mas apesar de tantos elementos apontando para uma iminente classificação do Ceará e do meu grande otimismo, o futebol é danado em pregar peça quando tudo aponta para uma direção. Entretanto, hoje eu prefiro acreditar que o imponderável não vai entrar em campo. Tomara que eu não quebre a cara, né? Uma boa noite a todos e até a próxima. Bianca, Alexandre, agora é com vocês. Ainda hoje no JC, arrombamentos crescem no mês das férias e o Jornal da Cidade dá dicas para sua casa ou empresa não ser o próximo alvo dos criminosos. E mais, a baixa procura pela vacina contra a gripe em Fortaleza, mesmo depois que as doses foram liberadas para toda a população.
11 pessoas foram presas na beira-mar de Fortaleza por compra e venda de drogas. E elas foram localizadas por meio de câmeras de vídeo monitoramento. Né, Mônica? Exatamente, Bianca. Inclusive, tudo isso aconteceu, né, aqui na Avenida Beira-Mar, onde 11 suspeitos foram identificados através das câmeras de vídeo monitoramento, uns vendendo, né, a droga e outros comprando. Quando isso foi identificado, a Polícia Militar do Ceará logo foi acionada e foram encaminhados até aqui o local onde fizeram a abordagem desses suspeitos. Suspeitos que inclusive já eram até conhecidos pela Polícia Militar do Ceará. Esses suspeitos, eles tiveram essa abordagem realizada pela polícia e logo após foi apreendido com eles aí drogas, também cordões e uma carteira. Esse monitoramento da Polícia Militar acontece com frequência aqui no local, inclusive nesse momento que nós estamos aqui, por várias vezes a polícia está passando, né, fazendo a vigilância e também para manter a segurança tanto dos turistas quanto dos moradores aqui da capital. 2 desses suspeitos foram encaminhados para a delegacia e outros 3 também foram encaminhados para a delegacia da criança e do adolescente. Essas são as informações. Bianca, eu volto com vocês. Mônica, eu vou aproveitar que você está aí, é uma região bastante movimentada da nossa cidade, né? Hoje, quarta-feira, à noite, está muito cedo ainda, a gente vê a movimentação grande. E esse monitoramento da polícia, como a Mônica acabou de falar, acontece por terra e também pelo alto, né? São várias câmeras de vídeo monitoramento que estão aí pegando toda a movimentação da praia. E aí acabou nesse caso, né? Nessas prisões, 11 pessoas presas em 2 dias. Não é isso, Mônica? Me corrija se eu estiver errado. Em 2 domingos, uma operação da polícia, então, que está acontecendo com mais frequência para acabar, para inibir esse crime, né? Um tráfico de drogas aí nas areias da Praia de Iracema, da Avenida Beira-Mar, uma região turística da nossa cidade. Mônica, obrigada pelas informações. É isso aí, ninguém faz mais nada escondido. E agora a gente vai falar de um fenômeno natural relativamente comum aqui no Ceará, mas que sempre que acontece assusta a população. Estou falando dos abalos sísmicos. A terra voltou a tremer na região norte do estado. As informações direto de Sobral com Jonas Deisson. O Ceará voltou a registrar tremor de terra na região norte do estado. O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte confirmou abalo sísmico nesta terça-feira, às 16 horas e 15 minutos, de magnitude preliminar de 1,7 graus na escala Richter, no município de Sobral. Segundo informações da Coordenadoria de Defesa Social aqui da cidade, o evento foi sentido também no Distrito Rural de Jordão, que fica a aproximadamente 15 quilômetros da sede do município. Moradores publicaram nas redes sociais mensagens sobre o estrondo decorrente do tremor de terra, observou o coordenador do laboratório, Eduardo Menezes, que informou que não há registro de dano material. De Sobral, na região norte do estado do Ceará, Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. 1,7 na escala Richter parece pouquinho, né? Mas assusta sim a população. E olha, uma ossada foi encontrada dentro de um casarão abandonado em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, viu? Estava dentro do banheiro desse prédio aí que vocês estão vendo, fechado há anos. Não há informações sobre uma possível identificação da vítima ou a causa da morte. Em maio, um caso semelhante foi registrado também em Juazeiro. O corpo de uma criança foi localizado em outro casarão abandonado. O Paulo Isaac Moreira de Souza tinha 9 anos. E a polícia ainda não concluiu a investigação sobre esse caso. Agora, olha só essa imagem que vai aparecer na sua tela. Parece um chafariz, não é? Mas isso, na verdade, é um cano de água estourado em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Olha a altura que a água chega, uma verdadeira coluna de água muito grande no meio da rua, lavando tudo. E ficou assim, jorrando água lá por horas, viu? A rua ficou completamente alagada. Segundo os moradores, esse vazamento começou por volta das 3 horas da madrugada. E a CAGES só finalizou o reparo desse vazamento enorme aí por volta de 2 horas da tarde. O setor imobiliário, que cresceu mais de 200% no ano passado, comemora o bom índice com uma premiação nesta noite aqui na capital. E quem traz mais informações sobre o Troféu Cidade Imobiliária é o Anderson Lima. Boa noite para você, Anderson.
Oi, Bianca, boa noite para você, para o Alexandre e para todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui no Jornal da Cidade. Pois é, tá tudo pronto. Daqui a pouco começa essa noite de festa para o setor imobiliário, que celebra grandes resultados, um setor que está crescendo bastante, principalmente aqui na nossa capital, em Fortaleza. Para celebrar esse momento, as principais construtoras, os corretores, os fornecedores estarão reunidos aqui nesta noite para prestigiar a entrega do troféu Cidade Imobiliária, que é uma iniciativa do Grupo Cidade de Comunicação e do programa Conexões com o Ricardo Bezerra na rádio Jovem Pan News Fortaleza e também na TV Cidade. Ao todo, 10 categorias estão sendo premiadas nesta noite, entre elas a de fornecedora do ano, vendas gerais e também comercial. Bom, a premiação também será um momento para comemorar as mais de 27 mil vendas de imóveis ao longo de todo o ano passado. Claro que a gente vai acompanhar tudo por aqui de perto e essa reportagem completa você pode acompanhar amanhã de manhã aqui na TV Cidade, no Balanço Geral Manhã e também ao longo de toda a nossa programação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Anderson, obrigado. E veja em instantes no Jornal da Cidade, incêndio destrói fábrica de sofás em Fortaleza. Um curto-circuito pode ter causado fogo. Veja também as dicas para você ou sua empresa não serem alvo dos arrombadores, um tipo de crime que aumenta neste período de férias. Vamos abrir o bloco com notícia boa para o futebol cearense. Gol do Ceará agora. 1-0 do Richardson, viu? Contra o The Strongest. A gente está acompanhando aqui tudo de pertinho. Qualquer novidade traz para vocês. Atualização em tempo real aqui no Jornal da Cidade. E há quase 10 dias, o público em geral pode ter acesso à vacina contra a gripe em Fortaleza. Mas a procura pelas doses ainda é muito baixa, viu?
De acordo com a Secretaria de Saúde, somente 38% da população está imunizada até agora. A vacina da gripe é um poderoso imunizante contra a influenza A, provocada pelos vírus H1N1 e H3N2, e atua também contra a influenza B. Estas doenças respiratórias já foram responsáveis por provocar a morte de pessoas infectadas dentro de alguns grupos de risco. As pessoas das faixas etárias mais jovens e as mais velhas, e as pessoas que têm doenças já de base, uma gripe é uma doença extremamente grave que pode levar à morte. A vacina existe desde 2009. Mesmo com testes de eficácia comprovados, a pandemia do novo coronavírus fez com que muita gente deixasse a prevenção da gripe de lado. A campanha de vacinação contra a gripe aqui no Brasil começou por imunizar alguns grupos prioritários. Até o dia 23 de junho, aqui em Fortaleza, pouco mais de 340 mil pessoas buscaram os postos em busca da vacina. Esse é um número considerado baixo porque representa apenas 38% da meta da campanha. Receber a vacina é simples, basta apresentar um documento com foto nos postos de saúde da capital. Ela é muito eficaz, ela é bom para qualquer grupo populacional, né? E a gripe ainda é uma doença grave que ainda mata muita gente. E por falar em saúde, nós vamos falar de um mal que atinge pessoas em todo o mundo. É o mal de Parkinson. O número de pessoas diagnosticadas dobrou nos últimos 25 anos. Isso de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A doença atinge mais de 8 milhões de pessoas do mundo. Com 49 anos, a jornalista Renata Capucci foi diagnosticada com a doença de Parkinson. É uma faixa etária que não causa estranheza de se ter doença de Parkinson, né? Então, a doença de Parkinson antigamente era uma doença que a epidemiologia apontava muito para ser mais frequente em homens, mas hoje em dia a gente sabe que muitas mulheres podem ter nessa faixa etária, é menos frequente, mas não por isso é algo que causa estranheza. A gente tem pacientes aqui no nosso ambulatório com essa faixa etária que começaram com sintomas e que têm uma evolução muito tranquila, uma vez que sejam acompanhados logo do início da doença. Existe uma idade e gênero de risco de desenvolver a doença de acordo com esta neurologista. Tem uma faixa etária de maior frequência, né? A gente sabe que a partir dos 40 anos de idade, ela começa a ser vista na população geral, mas a partir dos 50, a incidência dela sobe bastante. Em 2015, Francisco foi diagnosticado com Parkinson. A esposa sempre acompanha as consultas do aposentado. Foi assim, no começo foi mais difícil, porque a gente não entendia muito sobre a doença, não sabia como lidar. Mas depois que eu comecei a fazer atendimento aqui no hospital, no HGF, foi que eu fui conhecendo melhor e sabendo como agir, como cuidar. A confirmação da doença é feita com base na história clínica do paciente e no exame neurológico. Não há nenhum teste específico para o diagnóstico ou para a prevenção. Os sintomas de Marajane começaram há 14 anos. Ela é acompanhada pelo Ambulatório de Distúrbios de Movimento do Hospital Geral de Fortaleza, um núcleo especializado que atende gratuitamente os casos da doença. É uma doença que o que complica nela é o tremor. Graças a Deus, inclusive, hoje no Hospital Geral, porque o apoio que a gente tem, né? A médica orienta que o consumo de café pode prevenir a doença. Pacientes que fazem uso de cafeína frequente têm uma menor incidência de doença de Parkinson. Dá para viver com Parkinson e dá para viver bem com Parkinson. E a torcida alvinegra está em festa nesse momento. Agora há pouco saiu um gol do Vitor Luiz, 2-0 para o Ceará. E acabaram de me informar que já saiu mais um gol para o Ceará. Agora 3-0 na Arena Castelão contra o The Strongest. Vozão fazendo história aí na Sul-Americana. E como a gente vem mostrando aqui no JC, os atendimentos que aconteciam no Gonzaguinha de Messejana foram transferidos para o novo Gonzaguinho, do José Walter. Mas será que essa mudança agradou o público que já se consultava em Messejana? O Gonzaguinha da Messejana encerrou os atendimentos no dia 1º de julho. Com a distribuição das equipes médicas e inauguração recente da unidade do José Walter, a promessa era de que nenhum paciente seria prejudicado. Mas a realidade aqui tem sido bem diferente. Com longa espera, as gestantes estão com dificuldade para conseguir atendimento. As pacientes reclamam principalmente da falta de profissionais e de equipamentos para realizar os exames. Porque, tipo assim, não era aqui, né?
Aqui tá só 5 dias ainda, né? Eu acho assim que deveria ter os dois. Que do mesmo jeito, tu é doido, lá na mesa já não passa de deslocar pra cá. O Uber, o ônibus, tu é doido, demora demais, ainda mais mulher grávida. Eu acho isso um descaso. Grávida de 8 meses, Amanda está preocupada com a quantidade de líquido que vem perdendo nos últimos dias. Ela buscou o hospital achando que conseguiria ajuda, mas foi encaminhada para a Barra do Ceará. É porque está escorrendo líquido, 5 dias, e o coração do neném está muito forte. Eu não sei o que está acontecendo. E desde ontem que eu volto, não sei. Eu estou muito preocupada, sabe? Eu não sei o que está acontecendo. E o que disseram para você? Mandaram eu voltar. Disse que não podia fazer nada. Eu vim lá do Barroso 2. Aí eu fui pro Gonzaga na mensagem, mandaram voltar, tá bem. Fui pra esse daqui, mandaram voltar, tá bem, desde ontem. Eu já tô indo lá pro outro hospital pra ver se lá já tá sendo transferido. Lá só tá me esperando pra ver como é que vai fazer. A gestante diz que está cansada e aflita com o descaso. E daqui não tem ultrassom, não tem nada. Que no dia que não mataram a ultrassom lá na Messejana, eu fiz na mesma hora lá. E aqui já tá tendo uma coisa dessa. Não tem condição de eu ficar desse jeito derramando um líquido. Eu fico preocupado não é comigo, mas morde meu filho, né? Se eu perder meu filho, morde dentro da barriga. Mexer nele tá, né? Mas ninguém sabe de amanhã, né? Thaís, que estava acompanhando a irmã, conta a dificuldade para realizar uma simples ultrassom. Além disso, o deslocamento tem sido outro transtorno para as duas. Sobre o deslocamento tá péssimo, né? Porque ficou muito longe para quem mora naquela área de Ancuri, Pedras, porque todo o atendimento da gente era no Gonzaguinha de Messejana. Aí sobre o deslocamento tá péssimo. Ficou muito longe. E esse é o mais perto? E esse é o mais perto. A Secretaria da Saúde de Fortaleza disse que o que foi informado na reportagem não procede. O novo hospital do José Walter, entregue na última sexta-feira, possui equipamento de ultrassom em pleno funcionamento. Inclusive, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, fez exame na primeira paciente atendida na unidade. Um incêndio destruiu uma fábrica de sofás no bairro Granja Portugal, em Fortaleza. E um curto-circuito teria sido aí a causa do fogo. Após os bombeiros combaterem o incêndio, funcionários fizeram a retirada do que restou da fábrica de sofás, que fica na Rua Luminosa. Os estofados foram consumidos pelo fogo. As chamas começaram por volta das 11h30 da manhã. Os funcionários que estavam trabalhando conseguiram sair do local. Ninguém ficou ferido. Existe a suspeita de que o incêndio tenha iniciado após o curto-circuito em uma das máquinas. Segundo a proprietária e um funcionário dela, teve um curto numa das máquinas que chama-se esteira, tá? Houve um curto e lá próximo existia muitos materiais que inflamavam, né? Que são exatamente esses materiais que faz enchimento de estofado. O Centro Cultural do bairro Ancuri, em Fortaleza, foi invadido e vandalizado durante a madrugada de hoje. Quem chegava para as atividades do dia tinha que voltar. Isso por causa do arrombamento que aconteceu durante a madrugada. As marcas da violência podiam ser vistas nas várias vidraças que foram quebradas. Computadores foram danificados e uma caixa de som que havia sido levada foi encontrada nesse matagal. O que mais impressionou os funcionários foi que, mesmo diante da destruição em algumas salas, nada foi levado. Por causa desse ato de violência, as atividades de hoje foram canceladas. As imagens do circuito de segurança do prédio devem ajudar a identificar os responsáveis pelo crime. Eu nem sabia. Eu estava na academia, aí eu vim para cá, porque quando eu saio dali, eu venho para cá, né, para a ginástica. Mas aí quando eu cheguei, eu vi o acontecido aí. Agora, né? É muito triste uma coisa como essa. Muito triste, porque assim, aqui nessa área de Ancuri nunca teve, né? Então tem esse benefício aqui, vem esse projeto e tudo, aí agora tá tendo aí, vai acontecer, né? Eu digo que é uma tragédia, porque uma pessoa fazer um vandalismo desse. Um patrimônio público, né? Dinheiro de toda a população. A Secretaria de Cultura de Fortaleza foi procurada por nossa produção para comentar o crime no centro do Ancuri, mas não respondeu até o fechamento dessa edição. Neste mês de férias, com equipamentos públicos vazios e mais casas fechadas também por causa das viagens, os arrombamentos crescem. E em Fortaleza já é possível notar esse aumento dos crimes.
Esta é a Avenida Dom Luiz, corredor comercial da área nobre de Fortaleza. Câmeras de segurança flagram o momento em que uma mulher arromba uma porta de vidro de uma loja de roupas. Ela passa pouco tempo lá dentro e sai levando várias peças em um saco. Aqui na rua Mário Mamed, no bairro de Fátima, a situação é a mesma. Os moradores têm sido vítimas de invasões de residências. Em menos de uma semana, uma casa foi invadida 2 vezes pela mesma pessoa. A câmera de segurança flagrou o momento em que uma travesti tira o portão dos trilhos e entra. Depois ela sai com vários objetos na mão e conta com a ajuda de um comparsa para levar tudo. De manhã, foi assim que o dono do imóvel acordou. Rapaz, não tem jeito não, levaram tudo meu aqui. Olha aqui, hoje de manhã amanheceu, ó. Ó como foi que amanheceu meu portão. Ó meu carro aqui, como é que tá, ó. Dias depois, a mesma pessoa volta para tentar entrar outra vez na casa, mas o proprietário havia colocado uma tranca para impedir novos arrombamentos. Ela chega a forçar o portão, não consegue e vai embora. Os moradores da região estão assustados com as ações. Aqui está muito forte a parte de facção, de ladrões. O pessoal não está mais conseguindo ficar nas calçadas, que passa e é assaltado. As casas, se ficarem desocupadas, eles levam tudo. A pessoa chegando em casa ou saindo, eles vêm. Esse pessoal disfarçado de entregador de... aquelas coisas atrás, quando você vê, não é... Então, tanto a Mário Mamed como essa daqui estão extremamente violentas. Para evitar ser uma vítima desse tipo de crime, alguns cuidados são importantes. Por estar viajando, não pode deixar a sua casa, né, sinalizando que você viajou. Então você deixa alguém visitando a sua casa, você deixa a chave com o vizinho que todo dia vai lá, mexe em alguma coisa, acende uma luz, apaga uma luz, ou seja, você gera vida naquele imóvel. Nenhuma equipe da Polícia Militar fazia ronda no bairro de Fátima no momento em que nossa reportagem estava lá. Mas o comandante de prevenção e apoio às comunidades garante que as ações do novo policiamento já estão acontecendo. Vai chegar em casa à tarde, pede alguém para ficar esperando você chegar, pede um vizinho para ficar olhando da janela, ou seja, criar um ambiente ali de vigilância, porque o criminoso vai sempre se intimidar quando ele vê pessoas e, sobretudo, pessoas que estão ali atentas a qualquer tipo de movimento estranho. Também nesse período do ano, voluntários estão monitorando ninhos de tartarugas marinhas no litoral de Fortaleza. Quem frequenta as praias já deve ter reparado com os cercadinhos na areia. As estacas sinalizam o local de desova desses animais, que estão ameaçados de extinção. Quem vê este cercado em plena faixa de areia, mal imagina que esta é uma área protegida por lei. Estamos de frente a um ninho de tartarugas marinhas. Este aqui fica na Praia do Futuro. A gente faz esse monitoramento pela manhã ou pela tarde e a gente vem percorrendo toda a extensão da Praia do Futuro e da Sabiaguaba, procurando ocorrências, encades, rastros, conferindo os ninhos. E é um trabalho de bastante importância porque a gente consegue abranger uma grande faixa de praia em um menor tempo e ter uma maior eficiência no monitoramento. Ruama é coordenadora de campo do Instituto Verde Luz, uma organização não governamental responsável por estudar e preservar essas espécies. Um trabalho que já dura 8 anos. No momento, nosso carro-chefe são as tartarugas marinhas, né, que é o maior, um dos grandes projetos dentro da ONG, o que faz com que a gente tenha uma certa visibilidade aqui em Fortaleza, mas a gente ainda procura melhorar bastante ainda esse contato com a população de Fortaleza, porque muita gente não sabe que as tartarugas existem aqui na Sabiaguaba e na Praia do Futuro. Geralmente, as tartarugas marinhas depositam seus ovos na faixa de areia. Os animais deixam o oceano e criam um ninho. Por isso, o monitoramento constante precisa ser realizado. Ao todo, no Brasil, são 5 espécies de tartarugas marinhas, todas ameaçadas de extinção. Aqui no Ceará, a tartaruga de pente é a mais encontrada e, para preservar essas espécies, a educação ambiental é o melhor caminho. Todos os esforços de conservação para essa espécie são de suma importância. Então, todos os ninhos que a gente consegue monitorar, todos os filhotes que a gente consegue devolver ao mar, todos os encalhes que a gente consegue registrar e levar essa para reabilitação fazem bastante diferença na preservação da espécie. O Jornal da Cidade de hoje fica por aqui, avisando só que o terceiro gol do Ceará foi anulado. 2-0 na Arena Castelão. Mas ainda ganhando, né? É isso aí. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã.